Muito bem, pessoal. Vamos então dar continuidade sobre a pessoa de Epáfras, ok? Bem, Colossenses capítulo 4, tá? Versículo 12. Vamos estar lendo aí esse texto aí, mas é importante dizer para vocês que Epáfras foi um obreiro que estudou a palavra de Deus em uma sala de aula na escola de Tirano. Possivelmente por 2 anos ele esteve na sala de aula. A importância de capacitar os seus obreiros, de trazer então instrução para qualificá-los. Quantas das vezes nós presenciamos obreiros em cima, nas tribunas, tendo aquelas oportunidades relâmpagos e falando o que a Bíblia nunca disse. Às vezes até a pessoa se torna alvo de brincadeiras, até de zombaria entre os ímpios mesmo. Por quê? Porque faltou ele preencher o espaço com conhecimento. Faltou ele escolher o que a Bíblia Sagrada se refere como a melhor parte, que é ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. E Epáfras estudou a palavra. E nós vamos ver hoje que Epáfras também era um homem que orava. Aí está o que causou o progresso. O progresso na obra missionária de Epáfras. É interessante que eu dizer para vocês, quantos de vocês não já escutaram pessoas dizendo assim: não estuda teologia não, que teologia esfria o crente. Você faça uma reflexão comigo. Reflita. Você conhece crente que esfriou depois de estudar teologia? Eu conheço pessoas que nunca estudaram teologia e também esfriaram. E eu tenho certeza que você também conhece. Então o problema não está em estudar teologia ou não estudar. O problema está em um homem se afastar do altar da oração. Esse que é o problema maior. É isso que mata o crente. Mas que teologia é uma informação bíblica de nós estudarmos, aprendermos, sem dúvida é. E aqui nós temos a figura de Epáfras. E o que nós podemos hoje ver, que Epáfras, e olha, não venha com essa história de que a letra mata. Porque a palavra, quando o apóstolo Paulo fala da letra, a letra mata, ele está se referindo à lei. Ok? Muito bem. Então, Epáfras foi o obreiro que orou. Foi o obreiro que orou. E olha o que diz então aqui, Colossenses capítulo 4, versículo 12. Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós, não sobre, mas dentre em vós, servo de Cristo Jesus. Veja bem, enquanto que o versículo que nós lemos no vídeo anterior fala de Epáfras como o fiel pistes, palavra no grego pistes, fiel, leal, ministro de Jesus, palavra ministro, diáconos, alguém que está servindo a igreja. Aqui o apóstolo Paulo se dirige a Epáfras como servo de Jesus Cristo. A palavra servo no grego é doulos, que tem um sentido literal mesmo de escravo de Jesus. De escravo do Senhor Jesus. E é interessante essa reflexão nos dias de hoje, porque nós vivemos uma época em que
muitos obreiros têm cometido um grave equívoco que tem sido transmitido à igreja, à comunidade. É o equívoco de que agora que você é crente em Jesus, agora que você é um luzeiro, você agora é um obreiro, você pode pôr Deus na parede. Não, Deus, se tu não me der a vitória, se tu não abrir as portas, eu não te sirvo, eu não vou para a igreja, tu não é Deus, se tu não me responder a oração. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Aí a importância de nós tomarmos o exemplo de Epáfras e estudarmos juntamente com os mestres em uma sala de aula. Porque quando a Bíblia Sagrada diz que Epáfras é servo de Jesus Cristo, doulos, escravo de Jesus Cristo, a palavra servo, ela tem o significado de que você reconhece o senhorio de Jesus sobre a tua vida, que ele tem poder de decisão sobre você, que ele não é o mordomo, ele não é a figura do Papai Noel, ele é Senhor, ele é Rei. E ele tem poder de decisão de dizer não, espera, sim, pois ele é Deus. Antes que o mundo fosse formado, ele é Deus. Ele é Senhor. Então, muito cuidado com isso. Você vai ver o apóstolo Paulo em muitas epístolas, ele se dirigindo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo de Deus, ou servo de Jesus, porque não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus. Amém? E aqui Epáfras, então, é um doulos de Jesus, tá? Um escravo de Jesus entre os irmãos. Ele cumpre com a ordem que foi lhe dada. Então, isso aqui é relevante para você, que você deve servir a igreja se vendo não como uma estrela, mas como um servo, como um escravo de Jesus. Aquele escravo que tem prazer em servir ao seu Senhor e servir aos seus súditos. E aí nós vimos aqui então, no versículo 12, sauda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Jesus Cristo. Você tem sido servo de Jesus? Você tem servido a Deus e os seus irmãos? O qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações. Essa palavra esforça, eu vou pegar aqui o livro de grego bíblico, a palavra esforça, em Colossenses capítulo 4, tá? Colossenses capítulo 4, versículo 12, né? A palavra se esforça, no grego é agonizômenos, que vem a palavra que significa luta. Alguém que luta, alguém que agoniza em prol do outro. Não desiste, mas ele continuamente está ali com os joelhos dobrados, a boca no pó, e ele está orando, clamando pelo seu próximo. Esse é o servo de Jesus. Pois ele não serve apenas externamente, servindo a Deus e aos seus irmãos. Não. Ele também, quando está sós com o Senhor em oração, ele serve em orações. Ele não é alguém egoísta, mas é alguém que encontra na sua agenda de clamor momentos para orar pelos seus irmãos. E Epáfras era essa pessoa, era esse obreiro, né? E diz aqui, o qual se esforça, luta, agoniza sobremaneira, continuamente.
O obreiro tem que estar intensamente e num hábito de orar. Não pouquinho, mas orar muito. Porque você está em linha de frente, você está lidando com pessoas que outrora estavam sob o poder de trevas, trevas da macumba, trevas da idolatria, trevas das drogas. E você só consegue golpeá-las, vencer o diabo e os seus anjos, se você tiver estudo da palavra e também muita oração. E aí diz aqui a palavra de Deus, né? Por vós nas orações. Qual foi a última vez que você orou pelo seu irmão? Qual foi a última vez que você orou pelo seu pastor? Quando foi? Qual foi o último dia, o dia que você fez uma oração pela madrugada? Jejuou? Porque aqui está, sem dúvida, explícito que Epáfras não orava apenas de dia. Se ele orava continuamente, sobremaneiramente, se esforçava, ele lutava em oração, não tenha dúvida. Aqui está um crente que orava de madrugada. Aqui está um crente que fazia vigílias. Aqui está um obreiro que estava sempre com a sua espada para o alto. E aí diz aqui, para que vos conserveis perfeitos, a palavra perfeitos aqui é maduros, e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então essa é a oração de Epáfras, que deve ser a sua, que deve ser do obreiro, deve ser a nossa. E por fim, versículo 13, o apóstolo Paulo diz, e dele dou testemunho de que muitos se preocupam por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis, que era onde estavam as comunidades das igrejas, onde ele foi pioneiro, onde ele plantou. O pastor e o obreiro não é alguém que chega apenas no domingo e prega, mas é alguém que supervisiona o estado das suas ovelhas. O obreiro é o suporte, é alguém que vai estar ombro a ombro com o pastor. Porque quando ele não puder chegar até o local, o obreiro vai, representando e servindo a Deus. Esse é o obreiro. O obreiro é alguém que não apenas ganha as almas para Jesus, mas durante a semana ele visita as ovelhas e também visita as almas que estiveram no altar, que Deus enviou. Porque essas pessoas aceitaram Jesus porque Deus enviou elas para lá. É Deus que está dando crescimento. Mas a responsabilidade é sua de plantar e de regar. É sua. As almas chegaram até o altar, a pessoa aceitou Jesus. E agora, o que é que você tem feito? Sejamos que nem Epáfras. Nos preocupemos com essas almas, com o estado, a saúde espiritual delas e também até social. Porque isso é agradável a Deus, é liturgia, é culto a Deus. Aqui eu encerro, tá, pessoal? Falando sobre Epáfras. Espero que tenha ajudado os obreiros, ajudado os irmãos. E espero logo trazer uma produção, fazer uma produção mais, vamos dizer assim, mais completa, tá? Para a glória de Deus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus, a graça do nosso Deus esteja sobre você e sobre o seu lar, em nome de Jesus. Amém.